Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos queridos amados irmãos que possam estar me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sintam-se abraçados pela essa maravilhosa paz, esse grande amor que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. A palavra que trago para a nossa reflexão hoje é triste, no tocante ao cristianismo, na atual conjuntura a qual se encontra. Não só em outros países, como no nosso. Apesar dessa numerosa explosão crescente de igrejas, por toda parte, todo bairro, toda rua, toda região. Às vezes, viajando, passo por certos povoados com poucas pessoas, um povoadozinho, que a gente podia chamar até aqui na capital de bairro, um povoado, que em uma rua, 3 igrejas, praticamente quase parede colada, porque a diferença de uma para outra é cerca de alguns metros, pode-se dizer. Uma de uma denominação pentecostal aqui, você dá acho que 20 passos. Uma outra se levantando de uma outra linha de pensamento completamente diferente dessa. Anda mais um pouquinho para frente, menos passos ainda. Uma outra pentecostal, mas que tem um pouco de traço dessa do meio e um pouco de traço da outra. Será que eu estou mesmo interessado em pregar o Evangelho de Cristo? Em levar a mensagem do Evangelho de Cristo? Ou eu estou interessado em brigar? Essa doutrina é toda errada, a certa é a minha. Eu estou interessado em brigar com os irmãos. Por quê? Uma região como aquela que precisa o Evangelho chegar, a gente não se senta e não discute sobre as doutrinas primordiais das Escrituras. E chega a um consenso e unimos força para pregar o verdadeiro Evangelho bíblico, simples, direto e objetivo. E que possa, de fato, ajudar as pessoas e salvar almas. E não disputar teologias em relação eu sou um pré-tribulacionista. Não, eu sou um meso. Não, eu sou um pós. Coisas que, se eu creio que eu sou pré-tribulacionista, ou creio que eu sou meso, ou creio que eu sou pós, isso não vai me salvar. Isso não vai trazer salvação à minha pessoa. O que vai me trazer salvação é a entrega plena a Cristo Jesus e o verdadeiro nascimento da água e do Espírito. Uma transformação verdadeira, genuína, uma entrega verdadeira, uma transformação genuína, uma entrega total, uma transformação sincera, um coração convertido de fato. Isso é que trará a minha salvação. E a fé inabalável em Cristo Jesus como Senhor e Salvador e justificador de minha vida. Isso sim. E não porque eu creio, eu sou um pré-tribulacionista, eu sou um meso, eu sou um pós, eu interpreto com estoicismo. Não, eu sou futurista. Eu sou milenista, pré-milenista, olha que emaranhado de nomes criaram e se engalfinha entre si. Será que isso vai me salvar? É triste. A Europa, berço do Evangelho, podemos dizer assim. Paulo viajou por aquelas regiões levando o Evangelho de Cristo. E de lá se espalhou-se, e vários outros para o mundo, até chegar até nós.
Hoje a Europa não pode ser chamada mais de uma Europa evangélica, uma Europa cristã. O continente europeu é cristão. Não. Hoje ela é pós-cristã. Chega até países que compõem aquela região bater no peito e dizer: estamos livres e radicamos o cristianismo de nossa nação. Olha só, que tristeza. Historiadores contam e teólogos que depois que a teologia liberal começou a adentrar aquelas igrejas, foi uma devastação total. E causou o que causou hoje. Nos Estados Unidos vem chegando também, com força, e o nosso país também abraçou essa teologia liberal. E algumas igrejas, algumas linhas, já praticam. Alguns chegam até a dizer que se a terra durar mais, se o Senhor não vir nos buscar, daqui a 50 anos o cristianismo em nosso país e em alguns outros que ainda impera, vai ser semelhante à Europa, praticamente dizimados. Olha só que tristeza. Mas se cumpre o que as Escrituras nos diz. Se cumpre o que ela vem nos dizendo. A igreja evangélica, o cristianismo tomou de assalto a nação brasileira. Igrejas por todo canto, como eu já tenho falado, mais de 110 mil placas de denominações registradas. Uma imensidão em extensão, mas rasa em profundidade. E igrejas lotadas, cheias, lotadas de gente. Supostamente crentes, vamos dizer assim. Lotadas, mas que não possuem evangelho. Não tem evangelho. Quando você para analisar e entra, todas não, lógico que não. Mas uma nicho, uma parte, sim. Você quando entra, que vai analisar, que coisa maravilhosa, igreja lotada, cheia, coisa boa. E quando você adentra os seus átrios e começa a observar, você vê que não tem evangelho, só tem um antropocentrismo. Ou seja, um culto completamente voltado ao homem. É do louvor, liturgia de uma forma geral, tudo é voltado para o homem. Quase nunca, se brincar, tem igrejas que mal falam em Jesus. A ver, fala só por falar. Mas o foco, o centro, deixou de ser cristocêntrico, teocêntrico, para ser antropocêntrico. Ou seja, o homem no centro. Fui para o culto, não tem revelação, não tem retetê, não tem cabalhota, não tem rodopio, não plantei bananeira, o culto não prestou. Eu tenho que ir para o culto e o culto tem que ter revelação. Tem que ter profetada. Se não tiver, não serve. Não prestou o culto. É essa a realidade em muitas igrejas em nosso país. Escândalos mais escândalos vêm devastando cada vez mais a igreja, fazendo o nome de Cristo ser levado ao vitupério. Líderes e líderes que se candidatam e até membros se candidatam para os inúmeros cargos públicos e quando chegam lá levam a igreja de Cristo ao vitupério, a desonra, em vez de honrar e de glorificar, porque não é um ambiente que te faz ser corrupto. Aquele ambiente corrupto só revela a corrupção que há em você. Ou mostra a integridade e o homem de caráter que você é, porque você não vai se corromper. O maior exemplo é Daniel. Então vai lá e só aflora o que já há em você e escandaliza a igreja. Vários homens aí, de grandes denominações que foram para a política, escandalizaram o evangelho, porque beberam do vinho de Nabucodonosor, se deleitou em seus banquetes. E vi uma cena desses homens de chegarem a grandes congressos e ser vaiado pelaquela multidão de crentes, pelo mau exemplo e a vergonha a qual causou a igreja lá quando chegou ao poder. Veja só a situação. Eu quero a gente fazer uma leitura
do livro de Tiago, capítulo 1, dos versículos 3 e 4, para que a gente entre no ponto central desta mensagem. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Mas antes vamos fazer uma oração. Ó eterno Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, esteja presente, Senhor, neste momento, abrindo nossos entendimentos, nossas compreensões, nossos corações, para absorver a Tua palavra, a Tua mensagem, e que possa alcançar aquelas pessoas que de fato precisam ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Que toque em vossos corações, porque vivemos em tempos, Senhor, de negridão, tempos de apostasia, igrejas muitas das vezes lotadas, mas não tem Evangelho. Busca-se só a glória do homem, mas a Tua glória vem sendo desprezada em boa parte da igreja brasileira. Que a Sua palavra, Senhor, genuína, prevaleça sempre. E que guerreiros lutem, os encorajem, para que sejam como espadas flamejantes em Tua mão. Que não se corrompam, que fiquem firmes e que preguem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, que vem sendo desprezado em boa parte do nosso país. Sei, Senhor, e sabemos que tem homens de Deus e mulheres de Deus, guerreiros e guerreiras, que estão aí firmes, lutando, pregando, perseverando, mas muitos outros, algumas e muitas outras igrejas são verdadeiros túmulos abertos, arrastando milhares por buraco. Ó Senhor, que a Tua mensagem, a Tua palavra genuína prevaleça sempre, e sei que prevalecerá. E que alcance, Senhor, aqueles que necessitam de fato de Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Que Tua glória, que o culto, que a mensagem seja para honra e glória Tua, unicamente, exclusivamente, e que se cale todos os homens. Honra e glória a Ti. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ou seja, muitas das vezes pessoas frequentam igrejas, Bíblia embaixo do braço, paletó, irmãos, vão para a igreja sempre. Crentes na igreja, mas no dia a dia não podemos dizer isso. Testemunhos péssimos, como eu tinha falado no início, levando a igreja de Cristo ao vitupério, a desonra com seu comportamento e o seu testemunho. A igreja brasileira atualmente e vem de alguns líderes vem escandalizando completamente, pois não adianta só chamar Senhor, Senhor e não ter obras que a comprovem. Tiago fala em seu livro, se você for adentrar mais, você fala, o que é que adianta você dizer que... O que é que adianta dizer eu creio em Deus? Acaso isso pode te salvar? Até os demônios também creem em Deus e estremecem e tremem diante de Deus. Tenho visto e vi algumas cenas aí que encarcera tudo isso a qual eu venho dizendo. Igreja, um cidadão que foi até ungido, apóstolo, profeta, dentro de um banheiro, sem camisa. Oh, Deus me deu uma profecia, eu quero compartilhar com vocês. Sem camisa, dentro de um banheiro, cheio de tatuagem pelo corpo, sem camisa, dando a profecia. Minha gente,
Que falta de respeito é essa para com o nosso Deus? Como é que você... Ah, irmão, mas essas tatuagens ele já tinha. Primeiro ponto, essas tatuagens ele já tinha no tempo que ele era do mundão. Aí se converteu, aceitou o Senhor e hoje ele... Aí tem elas, né? Não tem condição de tirar. Não, tudo bem. Segundo ponto. E o fato de estar sem camisa dentro de um banheiro para falar a palavra de Deus? Profecia, a qual ele disse que recebeu. O que é que vocês me dizem disso? Ou seja, estão menosprezando, desrespeitando, colocando as coisas de Deus como mínimo, que pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito, mas vivendo pela graça, irmão. Ah, é isso. Estão fazendo da graça de Cristo barata. E estão tratando e fazendo de qualquer forma e de qualquer jeito. Saibam que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Honra e glória a Ele tem que ser dado, respeito pleno a Ele. Maldito o homem que faz a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, negligencialmente. Tem que saber um respeito. Outros aderindo mesmo à moda. Leia o que Paulo fala em Coríntios. Todas as coisas não são lícitas. Pronto, até aí. O resto não continua. Só leia isso, todas as coisas não são lícitas. Eu sou livre, sim, de fato você é livre. Mas termine de ler a frase a qual Paulo diz: nem tudo te convém. Estão aderindo, estão absorvendo a moda do mundo para dentro da igreja. Tem igrejas que você entra e parece que está no mundo. A mesma coisa, sim, irmão, mas a gente usa para atrair o povo. É mesmo. E quando chega lá, você continua a manter, vai se esforçar para continuar com as coisas do mundo dentro da igreja. Porque na própria hora que você expor fielmente as escrituras sagradas, a sua igreja esvazia. Pois você não está priorizando a verdade do evangelho. Mas sim um evangelho, um outro evangelho híbrido, diluído, palatável ao ouvido. Mas não sincero e verdadeiro às escrituras sagradas. Olha o meu canal, aqui vocês que me ouvem. Pouca gente inscrita. Por quê? Porque eu prego a Bíblia. Eu faço uma exposição bíblica. Poucos querem ouvir. Agora, se o meu canal fosse como o de alguns aí, que pregam o que vocês querem ouvir, campeão, vencedor, tem sabor de mel, Deus te dá asa. Ah, tinha milhões aí de pessoas me seguindo. Porque eu só pregava o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir para ser salvo. Isso é o que vem acontecendo nos dias de hoje. Pastores absorvendo completamente o mundo. Completamente, cheio de tatuagem, fechando de tatuagem pelo pescoço até os braços. Eu tenho que falar isso, tem que dizer isso. A Bíblia condena. Fala disso. Aí, não tem nada a ver não. Se você, eu conheço amigos com tatuagem no corpo, mas já veio do mundão. Mas você hoje, um pastor da igreja, enchendo o meu corpo todo de tatuagem. Não, mas isso aí não tem nada a ver não. Tem nada, pode. Absorvendo o mundo, cheio. Se você disser que se converteu, mas já trouxe do mundo, beleza, tudo bem, tá certo. O seu alveja, o seu limpa, purifica, isso passou. Mas você trazendo, você dentro da igreja, eu fiz a minha, o braço cheio, o pescoço enchendo, sendo o pregador, a linha de frente, e se enchendo. Boate dentro da igreja, até boate, discoteca dentro da igreja. Meu irmão, que situação é essa? Como nós nos distanciamos do verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Como nós nos distanciamos, como nós absorvemos e trazemos o mundo para dentro da igreja, como nós nos distanciamos dos mártires que lutavam, que defendiam, que morriam nas arenas no tempo de imperadores tiranos romanos, mas não negavam a sua fé. Pessoas como a viúva Felicidade e seus 7 filhos. Tivemos muitos mártires, mártires anônimos, que nunca soubemos, e outros catalogados em livros, em histórias, em páginas da igreja, que viveram, que viram, e que deixaram relatos escritos. Viúva Felicidade, nos tempos de Marco Aurélio, e seus 7 filhos. É uma dessas que muitos não conhecem, mas a história traz para a gente. Devoção e fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira. Naqueles tempos, lá por volta do 2º século, é o tempo dela, nos tempos de Marco Aurélio, ele assumiu ali por volta do ano 161 depois de Cristo.
nesse tempo não havia uma perseguição sistemática do cristianismo, ou seja, não era desencadeada uma perseguição. Pega, pega, não. Era proibido, era uma religião proibida e mal vista aos olhos do povo. Mas eles não gastavam recursos públicos, como o imperador antes dele tocou no assunto e falou, Plínio Jovem, governador da Bitínia, tocou no assunto, fez uma pesquisa, que quando ele assume o poder por volta do governo, por volta do ano 111, ele cai em suas mãos documentos, e ele começa a analisar que havia um decreto real de outros sobre os cristãos. E ele agora, Plínio Jovem, governador da Bitínia, ano 111, vamos voltar um pouquinho atrás, ele começa a averiguar documentos e ver o porquê dos cristãos ter esse decreto contra eles. E viram, chamou alguns para interrogar, tantos que eram firmes como os covardes também da época. Investigava e via o que era essa religião. E chegou à conclusão que não era algo que pudesse trazer um perigo em certo ponto, em termos de esforço e gasto dos recursos públicos para caçá-los. Não. Mas não merece estar gastando recurso público para ir os buscar, para ir atrás deles. Não. Mas é uma religião proibida. Se chegar reclamação deles até nós, é necessário trazê-los, julgá-los, pedir que eles neguem o seu Cristo e preste culto aos deuses romanos. Se não o fizerem, aí sim receberão a devida punição. E assim foi. E os outros sucessivos governantes eram assim. Eles não gastavam recurso público para... Às vezes davam uma doida, aí despencavam perseguição aqui local, mas lá no outro canto não estava tendo. Mas era uma religião proibida. Mas se chegasse denúncia, aí eles iam averiguar, pegavam o cidadão, pedia para que ele negasse o seu Deus e prestasse culto aos deuses romanos. Não aceitando, não renegando o seu Deus e prestando culto aos deuses romanos, aí sim recebia a devida punição, e muitas das vezes era a morte. E assim foi, por volta do ano 61, chegando Marco Aurélio, o imperador, num tempo dele, eu poderia aqui a gente falar mais, mas aí fica muito extenso. A viúva Felicidade era do tempo dele. A viúva Felicidade e seus 7 filhos era um exemplo de fervor e fé no Senhor, de serviço. Nesse tempo, nesse contexto, era difícil uma viúva sobreviver sozinha nesses tempos aí. Então, o que é que acontecia? Quando, no caso de uma viúva cristã, na maioria das vezes, se elas quisessem, quando ficavam viúvas, elas passavam, na maioria das vezes, a se dedicar plenamente ao serviço do templo. E a igreja as mantinha. Mas, às vezes, acontecia só se elas quisessem. Acontecia de algumas não. Algumas não querer. Aí, mas o risco que corria era casar com algum pagão, que era contra o cristianismo, e aí impedir o serviço delas na igreja. Então, a maioria preferia se dedicar integralmente ao serviço da igreja que as mantinha. E assim era a viúva Felicidade, desse tempo aí de Marco Aurélio. Uma mulher destemida, uma mulher fiel a Cristo, que despertou inveja de sacerdotes pagãos romanos, que a denunciou. Aí quando se denunciava, não havia uma perseguição sistemática, mas quando se denunciava, aí sim, eles iam buscar. Trouxeram ela diante do prefeito da cidade e seus 7 filhos. E ali foi prometido coisas a ela, se ela negasse o seu Cristo, e ameaças foram feitas. Ela disse logo: se você me deixar viva, te vencerei. Mas se você me matar, te vencerei mais ainda. Jamais negarei o meu Cristo. Partiram para cima dos filhos, a qual foi exortado por ela. A história conta. Firme
não negue. Porque nenhum martírio, nenhum sacrifício, nenhuma dor que você possa sentir neste momento, nesta terra, se compara à glória que nos espera ao lado de Cristo. Firme. E assim o fizeram. E nenhum negaram. Ficaram firmes e destemidos com ela. Aí, o prefeito da cidade, com o relato, encaminhou ao imperador, Marcos Aurélio, ao qual enviou carta de volta, pedindo para que os juízes daquela região desse o veredito e punisse-os severamente com o martírio. Também naquela cidade, naquela mesma região, no mesmo tempo de Marco Aurélio, uma outra personagem, que é desconhecido de muitos, que é a moça jovem Blandina. Blandina era uma cristã fervorosa, uma escrava e uma frágil moça, uma franzina, mas fervorosa. Teve denúncias também de cristãos naquele tempo, de Marco Aurélio. Só estou fazendo um relato de algumas pequenas histórias. Teve vários. Aqui é só trazendo para vocês a história de alguns, para que vocês vejam. E a da Blandina é ainda mais terrível, que é mais detalhada a história dela. Ela naquele meio foi desencadeada uma perseguição, que às vezes acontecia de repente. Foi desencadeada por uma denúncia, como eu assim o disse. Pegaram vários, encarceraram em uma cela. Teve alguns que morreram até asfixiado, falta de ar, de tanto aperto que tinha. A cela ficou cheia em uma época indeterminada no reino dele. Às vezes estava tudo quieto. De repente alguém fazia uma denúncia, eles se abusavam, ia lá, pegava todos aqueles ali ó, e levava. Aconteceu de quando eles estavam levando vários cristãos, apareceu no meio do povo um cidadão. Eu sou advogado, eu quero os defender. Então venha. E chegando no meio, lá no meio do imperador, para defender aquele povo, ele também era cristão. E se manteve e se propôs, defendeu, mas também falou em defesa do cristianismo, a qual foi condenado também. Pegaram ele, jogaram ele e todo aquele povo dentro de uma cela. E lá na cela, como eu disse, estava tão empenhado que alguns morreram sufocados. Blandina também estava naquele meio, aguardando o martírio. Foram levados, é triste a história. Quando eu olho para o cristianismo de hoje, não todos, mas uma boa parte, dá uma tristeza em comparação a esses tempos aí. Pegaram os cristãos desse ponto em comum, levaram para a arena, pegaram Blandina, a qual os irmãos temiam de ser tão frágil. Pegaram ela, junto com os outros, e flagelaram. Pisas e mais pisa, pisa e mais pisa, negue o seu Cristo, amaldiçoe seu Deus. E eles firme, ela firme, a ponto de os verdugos se revezarem no flagelo e dizer, se surpreender com uma moça tão frágil, mas que da fraqueza tirou tanta força. E fé, uma fé inabalável. Foram pego ela e os seus, levaram para uma arena, pegaram ela, botaram ela numa estaca, amarraram-na, soltaram as feras, junto com seus irmãos, e ela da estaca amarrada dizia, fé, firme, não negue, a qual motivava os ali que estavam com ela. Trazia motivação, que os outros via, se espantaram, rapaz, tão frágil, mas firme e fervorosa. Histórias contam que a carne estava dilacerada das pisas, para que vocês vejam, dias de flagelo se revezavam os verdugos, que cansavam de massacrar eles, incluindo ela no meio tudo, e ela firme, carne aberta e tudo, e ela não negou. A ponto, como eu disse, levaram para a arena para que se visse de espetáculo, ao grito da multidão, ela numa estaca amarrada, e os outros no chão, as feras foram soltas, e ela firme, motivou aquela cena. E todos foram mortos. E as feras não chegaram até ela. O que é que fizeram? Trouxeram ela de novo para a cela. Estava tendo um espetáculo naquele dia, gladiadores e tudo mais. Depois tragam ela de novo para que sirva de espetáculo. E dessa vez ela vai ver. Agora ela nega. Aí, meu Deus,
Se você ler a história, até quem viu a história, livros históricos como Eusébio de Cesareia conta e outros contos da época, levaram ela, já bastante massacrada, massacraram mais ainda, deram mais nela ainda, pela negar fé, ela não a negou, apanhou mais ainda e não negou. Pegaram ela, colocaram para os leões arranhar, rasgar, e ela firme, não negou a fé, desfalecida já, mas não negou. Depois pegaram ela, botaram numa rede, jogaram, os touros tá chifrando. A história conta que o touro dava chifrada nela, que levantava ela do chão. Ela caía para lá. Depois pegavam ela, mas quase morta, mas ainda viva, e dizia, não nego. Depois a pegaram, colocaram para sentar em uma chapa quente de ferro. E ela não negou a fé. Depois trazem ela, causando espanto até de quem viu, mas não amolecendo o coração. Disseram, nunca vi uma mulher sofrer tamanho flagelo e uma firmeza nesse Cristo ao qual eles confiam. E depois de passar tudo isso, o imperador a degolem, a decapita. Aí um soldado a decapitou com a espada. Esse era o cristianismo. A partir do ano 64, quando ocorreu o incêndio em Roma, Nero desencadeou. E vários outros imperadores fizeram a mesma coisa. Final do primeiro século, segundo século, tinha época que perseguia, tinha época que se acalmava, tinha época que perseguia, se acalmava, segundo, terceiro século. Esse era o cristianismo da época. E qual é o cristianismo que você e eu vivemos hoje? Estamos livres para pregar o Evangelho. Estamos livres para pregar o Evangelho. O que fazemos? É escandalizar o nome do Senhor. Muitos vêm escandalizando, absorvendo o mundo, seguindo o mundo, se parecendo com o mundo. Olha-se para irmãos cristãos que conhecem a palavra, totalmente corrompidos. Olham para eles, rapaz, você está igual um homem do mundo. De moda, estilo, palavras, ações. Não se dá para se diferenciar e nem ver uma áurea santa em ti. Mas o teu comportamento e tuas ações é mesma que o homem do mundo. Será que uma perseguição se desencadeasse hoje, você permaneceria firme no Senhor? Os leões te esperam. Será que tu permaneceria firme como os primeiros cristãos? Ou negaria ele? Hoje não se pode pregar nenhuma palavra como essa, a qual eu prego. Que muitos já ficam com raiva, saem da igreja, vai procurar outra igreja mais palatável, mais maleável. Não querem repreensão, não se prega mais sobre inferno, não se prega mais sobre justificação pela fé. Não se prega mais, não se prega mais sobre doutrina. Quando eu digo isso, igrejas compromissadas com a verdade, sim. Mas essas megas e muitas igrejas, entre para você olhar, eu já tive a oportunidade de ver. Lotadas, mas não tem evangelho, não tem transformação. 89%, a segunda maior nação cristã do planeta, de acordo com pesquisas. A primeira, só ficamos atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 200 milhões de cristãos. Nós estamos aí na casa de uns 180 milhões. Uma média de mais de 200 milhões de habitantes. A nação, dizem nas pesquisas, chega aí próximo de 89% de cristãos. Cadê? 89% de cristãos? Cadê? Cadê uma nação santa? Cadê uma nação irrepreensível? Cadê leis justas? Cadê um povo santo, ordeiro, ajudador? O cristianismo é tão santo, tão benéfico, tão maravilhoso que Paulo chega a falar em Romanos que se, em outra palavra, até a comida que você come, se causar enfraquecimento de fé e desvio no irmão, não faça. Olha só, acho que vou nada, eu vou bem deixar de fazer isso por causa do irmão. É esse o cristianismo de hoje. Se as minhas ações, as minhas atitudes possa causar o desvio da fé, o enfraquecimento da fé daquele irmão, eu não devo fazer, diz Paulo.
Não entristeça, não desvie, não enfraqueça, não mate com suas ações aquele irmão. Porque Cristo comprou a preço de sangue na cruz. E é o que eu vejo totalmente contrário. É dos líderes aos membros. Todos, não. Sempre eu tenho que dizer, pessoas hoje não vão mais para a igreja, alguns, devido a essas certas coisas que se decepcionaram, ao qual ouviram. Eu continuo dizendo a você, de acordo com a FAMPESP, IBGE e Receita Federal, existem mais de 110 mil placas de denominações espalhadas pelo Brasil. Digo-vos, será que no meio dessas aí não tem homem de Deus? Tem. Eu conheço homens de Deus, pessoas compromissadas com a palavra, que pregam a palavra. Não seja uma ovelha fora do rebanho, você vai ser devorada pelos lobos. Tem homens aí, garanto a você, que tem igrejas aí, pastores aí, que dão a vida por você, se necessário. Eita, existe, tem irmãos aí, ó, que tira da boca para te dar, que te ajuda, que está junto com você. Dessas mais de 110 mil placas de denominações, pelo amor de Deus, será que não tem um homem de Deus? Será que não tem uma mulher de Deus? Tem. Tem igrejas aí que eu conheço e eu conheço, que estão aí, que se esforçam para pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. E que se fosse por eles, eles davam a própria vida por você, para te salvar. Mas como a salvação é individual, mas eles fazem o possível e o impossível para pregar o verdadeiro evangelho, porque eles querem teu bem. E não poupa a palavra, a verdade é essa. Se você quiser sair, saia. Mas a verdade é essa, eu não posso jamais ser cobrado naquele grande dia, porque eu me omiti. Fiquei omitido com a verdade. Eu não posso jamais. Tenho que falar a verdade. Tenho que falar. Doa quem doer. Hoje estamos preocupados muitos com números, mas não com qualidade. Bota a gente para dentro de qualquer jeito, inventa, vai, tapia dinheiro, eu quero dinheiro, vai, bota para dentro. Mas e a qualidade? E as almas salvas? Muitas vezes aquela igreja tem 50, aquela tem 1000. Eita, tu só tem 50, a minha tem 1000. Mas os 50 que eu tenho aqui são pessoas a qual eu posso contar. São ovelhas verdadeiras. Sinceras. Vamos para a rua, vamos evangelizar. Tá chovendo, vou não, bora para a chuva, vamos pregar na chuva. Vamos. Tudo unido. Irmãos ali, ó. Eu só tenho um saco de feijão em casa, estou com fome. Vamos rachar metade. Essas tuas 1000 membros aí, será que são todos assim? Será? Mas tem igrejas que fazem a sua parte, que ajudam muito. Sei que tem. Então você que me vê, que está decepcionado, que se decepcionou, procure. Nem que passe um mês, 2 procurando. Eu quero congregar uma comunidade, eu quero congregar, procure, busque, você vai encontrar. Tem. Vá procurar, você encontra. Peça orientação a Deus. Senhor, abra minha mente. Senhor, abra minha mente. Abra meus olhos, para que eu possa enxergar uma igreja. Para que eu possa encontrar uma igreja que ali eu possa ouvir a tua mensagem pura, limpa e verdadeira. E ele vai te guiar até o local. Pode ter certeza disso, que ele vai te guiar. Mas não deixe da comunhão com os irmãos. E leia as Escrituras. Leia as Escrituras. O que estamos vendo é um tempo de apostasia, mas que já era profetizado pelas Escrituras. Que façamos a nossa parte. Firmes, dirigentes, deve ser até o fim. Até o fim. Firmes e fortes na promessa de Jesus. E para você que é cristão que me vê, como está o teu cristianismo, irmão, irmã, está disposto a ir até as cadeias, a morte, se for preciso, nas arenas, pelos leões, por Cristo. Como está o teu cristianismo hoje? Firme e forte? Se não tiver, joelho no chão e peça forças a Deus. Que Deus, com certeza, vai nos fortalecer
e nos dá o seu Santo Espírito, para que nós possamos cumprir a nossa missão até o fim. Que Deus nos abençoe. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Ele quiser. Amém.